Olá turma, tudo bem? Professor Alex falando. Estou aqui fazendo mais um vídeo para a gente resumir aí os materiais 7 e 8 que foram enviados aí para a gente fazer a nossa parte prática, tá? Com relação a custos, né? Apuração de custos de produtos e serviços usando outros tipos de metodologia, outros sistemas ou formas para cálculo, né, do custo dos produtos fabricados ou dos serviços, né, prestados aí por qualquer empresa, tá bom? Então, esse material foi o material que vocês receberam aí, material 7, onde a gente falava aí nesse material sobre sistemas de acumulação por ordem, sistemas de acumulação por processo e também custo, né, baseado na atividade ou custeio ABC, tá bom? Não é curva ABC, é custeio ABC, tá certo? Para a gente começar aqui, então, né, a iniciar a nossa parte prática, só passando um pouco aqui pela teoria, tá? Para a gente para a gente reforçar o nosso conceito aí. Então, a gente tem aqui no sistema de acumulação de custos, tá? É uma forma como os custos são acumulados e apropriados aos produtos. Isso durante um período de fabricação, durante um processo, né, de fabricação, de industrialização, e que, neste caso em específico, nós estamos falando de produtos que demandam um tempo maior para sua execução ou para sua conclusão, tá? Nós temos aí alguns exemplos como a indústria naval, a indústria de aviação, que são obviamente produtos, né, que levam muito mais tempo do que o normal, tá? De que um outro produto, né? E quando eu falo mais tempo, por exemplo, um navio, né, um navio cargueiro, né, ele pode levar aí mais de um ano, dois, três, ou às vezes até 5 anos, né, para sua fabricação. A mesma coisa, aviões, né, um avião não é fabricado, né, em menos de um mês, né, para colocar em testes, né, e tudo mais. Então, assim, não é concluída a sua fabricação em menos de um mês, tá? Então, para isso, obviamente, existe aí um sistema que apura os custos no decorrer, né, na trajetória dessa fabricação, na trajetória dessa construção, e que período a período eles vão sendo apurados o quanto de custo está sendo gerado ou que está sendo consumido, né, na fabricação desses tipos de bens, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Temos a conceituação do que então, né, sistemas de custo por acumulação. A gente passa aqui, né, por dois tipos, ou melhor, três tipos de sistemas, né, de acumulação, que a gente pode tratar ele por uma ordem de produção ou por encomenda, né? Cabe aí os dois exemplos que eu citei para vocês, né, da indústria naval ou da indústria de aviação, tá? Por processo ou produção contínua, né? Vamos imaginar aí já a indústria automobilística, né? Que tem um lote, tá? Para entregar, né? Para uma determinada concessionária ou para os distribuidores, né? E de forma híbrida também, tá? Que aí envolveria esses dois tipos de sistemas por ordem de produção ou por ordem de processo, tá? Nesse caso aqui, vamos falar um pouco então sobre o sistema de acumulação de custos por ordem de serviço, tá? O que nós temos aqui? Né? É adotado por empresas que fabricam, né, produtos diferentes em pequena quantidade, mas que, né, existe uma demanda em específica, tá? Então nós temos aqui alguns exemplos como móveis, né, específicos ou móveis
sobre encomenda, móveis planejados, serviços de auditoria ou consultoria, advocacia, contabilidade, que são serviços que não têm um curto espaço ou um curto prazo para serem realizados. Eles podem levar aí às vezes meses, né, anos para serem concluídos, né, a depender do volume do universo, né, ou da grandeza que estamos falando, né, desses trabalhos aí. Tá? As características que envolvem aqui, né, identifica a produção de lotes de diferentes produtos durante o processo de produção. A ordem de produção ela é utilizada para acumular o material direto, a mão de obra e aplicada, obviamente, nos custos indiretos, e somente quando a ordem, tá, de produção é terminada que pode saber o custo real da fabricação. Então, nesse caso aqui, imagina o seguinte: entra na linha de produção uma ordem, tá, para fabricar determinado tipo de produto, né, junto com outros produtos, né, que estão ali, né, sendo fabricados, mas aquela ordem específica, que pode ter algumas peculiaridades, né, ela vai ter que ser providenciada, né, produzida, e ao longo do tempo vai apurando os custos até finalizar essa ordem de produção, tá? Então, o que acontece aí, né? Nós temos esse tipo de situação, né, que envolve, né, essa forma de apuração de custos, né, por ordem de produção. Então, a gente pode fazer aí um exercício, tá, mais adiante para explicar melhor isso. E a gente também tem o sistema de acumulação por processos, tá? Que podem também, né, envolver aí máquinas, equipamentos, né, que aí são em grande escala, ok? Em grande escala, né, mas que envolve processos similares, né, ou processos uniformes, né, como está o exemplo aqui: telefones, calculadoras, remédios, veículos, tá certo? As características, né? Algumas características desses tipos de sistema de processo, né? De apuração de custo por processo. É empregado em fábricas cuja produção é contínua e padronizada, e a determinação do custo total é por período e não por ordem. Ó, uma grande diferença aqui entre esses dois tipos de sistema de apuração de custo: por serviço, tá? Por ordem de serviço, ou por ordem de processo, tá? É a questão do período, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre ordem de produção, tá? Tem que apurar todo o processo de produção, perfeito? Tá? Em todos os períodos que vão ocorrendo, tá certo? Para avaliar, né, para apurar quanto que está se consumindo de recursos ou quanto que está sendo gerado de custos até finalizar o processo. Então imagine um navio que ele vai ser fabricado e vai levar 3 anos, mas mensalmente tem que ir apurando os custos que esse navio está gerando na produção. Mensalmente, né, a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano, correto? Já no caso de processos, tá? No caso de processos, não tem que esperar, né, totalizar a fabricação, tá, daquele produto na sua totalidade. Mas você tem aí a apuração de processos, né, de etapas que estão sendo empregadas para se fazer a apuração desses custos, né? Nesse caso aí, envolve grande volume de fabricação. Então, imagine aí a indústria de celulares, né? Centenas de celulares sendo fabricados, mas que vai ser entregue, né, um lote após um determinado período. Então, você vai apurando os processos, né, o passo a passo, né, de cada etapa de fabricação. Tá? Então, temos também, né, nesse caso aí, uma
uma forma híbrida, né, um sistema híbrido que envolve aí, né, os dois processos, que seja de larga escala, mas que leve, né, um determinado tempo, um determinado período para fazer a apuração, né, e você coloca isso também dentro de uma ordem de serviço, tá? A gente tem aqui um exemplo, né, um exemplo prático que eu quero compartilhar com vocês aqui para a gente entender, né, isso, né, a gente praticando aqui, né, fazendo como funciona essa apuração. Tá? Nesse exemplo aqui, depois eu vou transportar essa planilha aqui nessa tabela para o Excel, mas a gente tem aqui a seguinte informação: ordens de produção. Olha só, as ordens de produção estão em aberto, né, até o dia 1 de agosto, né, com as seguintes informações. Temos 3 ordens aqui, a 39, a 43 e a 44, né, que já estão consumindo esses valores, né, em relação a custos, tá? Matéria-prima, mão de obra e custos indiretos. Isso até o dia 1 de agosto, perfeito? E aí o que acontece? Durante o mês de agosto entram novas ordens de produção, tá? E geram novos custos, perfeito? E vai gerar, obviamente, custos indiretos, né? Existem os custos diretos aqui, né? Matéria-prima e mão de obra, e vai gerar os custos indiretos também em relação a essas novas ordens, como também as que já estavam em produção, tá? Ordens de produção, perfeito? E aí o que nós temos, né? Nós temos como custos indiretos R$294 mil, que foram apurados até 31 de agosto, ou seja, do dia 1 ao dia 31, gerou 294 mil de custos indiretos, tá? E no final de agosto também foram concluídas 2 ordens de produção, que já puderam ser faturadas, né? Nesse caso aqui a gente está falando, né, de uma indústria naval, né, de barcos, né? Então um barco foi vendido por 850 mil e outro por 360 mil, tá? Então o que tem que ser feito nesse caso aqui? Nós precisamos apurar os custos que ocorreram, tá, referente apenas a essas 2 ordens que foram concluídas, tá? Então nós temos os custos apurados até o dia 1º de agosto. No decorrer do mês de agosto, apura-se novos custos, envolvendo não só as ordens que já estavam em produção, mas as novas ordens que entraram em produção. E aí conclui-se, né, as 2 ordens, que é a 39 e a 45, apura-se os custos delas em específico para poder, né, fazer aí o levantamento da DRE, né, com relação à venda dessas 2 embarcações, tá? Que uma foi faturada, né, vendida por 850 mil e a outra por 360, tá certo? Então como é que a gente vai fazer tudo isso aqui, tá? Bom, primeiro vamos apurar os custos indiretos a todas as ordens de produção, correto? Depois vamos calcular o custo de cada ordem de produção em 31/8, né? Ou seja, no final de agosto. E é claro, apurar o lucro das ordens de produção 39 e 45. Ok? Como é que nós vamos fazer isso? Tá? A apropriação dos custos indiretos até então, ele vai utilizar o critério de rateio, o critério para rateio, o percentual ou, né, o valor equivalente, né, percentual equivalente à mão de obra, tá? Então o critério será a mão de obra, tá certo? Então vejam, nós temos aqui, né, a ordem 39, a ordem 43, 44, 45 e 46. A 45 e 46 entraram durante o período de agosto.
as demais já existiam antes do período de agosto, tá? Mas elas continuam em produção, não está concluído ainda o produto, tá? E entraram duas novas encomendas, né? Quando chegou 31 de agosto, né, duas dessas ordens, a 39 e a 45, né? A 39 aqui e a 45, né, foram concluídas, né, e foram vendidas, entregues ao cliente, faturadas, e aí, obviamente, tem que apurar os custos para saber quanto gerou de lucro, né, nesse caso aí dessas duas ordens, tá bom? E aí a gente vai distribuir, lembra aquele custo, né, indireto que estava aqui, os 294 mil, a gente vai distribuir ele proporcionalmente, usando como critério o rateio, né, pela mão de obra, tá? Pela equivalência da mão de obra, tá bom? Então nós temos aqui, ó, né, dentro desse rateio a gente pode até fazer aqui no Excel, né? Vamos pegar essa tabela aqui e vamos jogar lá dentro do Excel, né? Que aí a gente verifica como até fazendo, né, as fórmulas, né, dentro do próprio Excel aí, tá? Então vamos usar aqui o Excel, né? Vamos diminuir um pouco essa fonte aqui, vamos colocar 18, né, que é mais fácil, tá? Nós temos aqui, né, o total dessas ordens, tá? No caso aqui usando, né, o critério de rateio. Esses valores aqui é o valor correspondente à mão de obra, tá? Se nós formos lá no início, né, do problema, tá? Nós estamos vendo aqui, ó, a mão de obra, tá vendo? 48.060,73, né? Então nós temos aqui 48.673, 39,24, tá? Então é a mão de obra. Então dessa mão de obra aqui, né, aquela regrinha de 3, a gente vai dividir o valor de cada mão de obra pelo valor total, né? Vai gerar um número decimal que a gente, multiplicando por 100, né, vai dar aí a correspondência, né, ou equivalente em percentual. Nesse caso aqui, 20%, tá? Para agilizar aqui, a gente fixa, né, a nossa célula, né, com o F4, correto? Vamos botar aqui F4, e aí então a gente somente arrasta a fórmula até o final, né? E aí, obviamente, tem que dar 100%, né? A somatória desses percentuais. Então, os custos indiretos que estavam lá para serem rateados, né? Qual era o valor? 294 mil no mês. Então vamos colocar lá, ó, 294 mil no mês, né? Vamos copiar aqui o formato. 294 mil no mês. Perfeito? Tirar essa mescla aqui, né? Vamos colocar aqui o valor. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos aplicar, né, esse percentual para distribuir proporcionalmente esses custos indiretos para cada ordem de produção. Então nós temos aqui, né, os 294 vezes 20% da primeira ordem, né, da ordem 39, né, vamos fazer aqui a formatação, tá certo? Vamos só ajeitar aqui, né? Pronto, né? Fazer a formatação aí, né? Ótimo. Então nós temos aqui, né, para a ordem 39, 57 mil. Vamos agilizar aqui o processo, né, fazendo aquela, né, congelando a primeira célula e puxando as demais aí. Então, obviamente, a somatória de tudo aqui tem que dar 294 mil, né? A gente tirar aqui a conta-prova, 294 mil, tá lá.
Perfeito, então. Nesta primeira fase, então o que que nós fizemos aqui com aquelas informações que estão lá no enunciado, né, do exercício prático, né, vamos dizer assim, a gente rateou os custos indiretos, tá, que era um total de 294 mil reais, né, usando o critério da mão de obra. Então, né, a proporcionalidade, né, de cada ordem, né, de produção, né, envolvendo a mão de obra, né, a gente utilizou o percentual correspondente ao total e a gente aplicou para fazer o rateio dos custos indiretos, né, dessas ordens aqui, de todas essas ordens aqui, durante o período de agosto, tá? Então vamos frisar bem, durante o período de agosto, perfeito? Só que aí, né, quando encerrou agosto, duas ordens foram concluídas, né? Foi concluída a ordem 39, vamos deixar ela marcada aqui, e a ordem 45, tá? Lembrem-se que até o dia 1º de agosto, as ordens 45 e 46 ainda não existiam, né? Elas passaram a existir a partir, né, dessa data. Então, até o dia 1º de agosto, nós só tínhamos essas três primeiras ordens aqui. Então, o que que nós precisamos fazer a partir de agora? Buscar os custos de mão de obra, de matéria-prima e os custos indiretos que já estavam distribuídos, né, já estavam divididos, rateados, né, destas três ordens aqui, tá? Ou melhor, somente da 39, porque foi só a 39 que foi concluída, né, em 31 de agosto. Então nós temos que buscar os custos, né, indiretos, os custos de mão de obra, os custos, né, de matéria-prima até o dia 1º de agosto, porque a gente vai precisar somar aqui a esses valores, juntamente, claro, com os custos diretos, né, que aconteceram no mês de agosto e também, né, no caso aí, mão de obra, matéria-prima, tá certo? Então é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos buscar essas informações lá, tá? Então nós temos aqui, ó, né? Lembra que eu falei? Até o dia 1º do 8, 1º de agosto, nós só tínhamos essas três ordens aqui, com esses custos, né, envolvendo matéria-prima, mão de obra e custos indiretos. No caso, vamos pegar somente a 39, né, que foi a que a gente apurou agora também, que a gente concluiu, né, que foi fechada para venda após o dia 31 de agosto. Tá? Então vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para transportá-la para cá. Tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Então nós temos, né, mão de obra, matéria-prima e custos indiretos, né? Contrário, matéria-prima, mão de obra e custos indiretos. Então nós temos aqui, ó, matéria-prima, mão de obra, né, e os custos indiretos, tá? Matéria-prima, né, mão de obra e os custos indiretos, ok? E isso, né, vamos colocar, deixar bem claro, isso até o dia 1 de agosto, tá? Vamos buscar as outras informações referente, né, agora dentro, né, do mês de agosto, concluindo o mês de agosto, que está faltando aqui, ó, tá? Que a gente só tem aqui a mão de obra, correto? E só temos aí os custos indiretos, está faltando a matéria-prima. Então vamos buscar essa informação lá no nosso exercício. Então, matéria-prima está aqui, ó, 92 mil, tá? Então vamos colocar aqui, né, 92 mil.
copiar aqui o formato, né, para deixar tudo igual. Então nós temos aqui a matéria-prima, né, que ocorreu durante o mês de agosto, tá? Então, o que nós precisamos fazer aqui agora, tá? Precisamos somar, né, todos os custos aqui e a gente vai até, aproveitando essa planilha, apurar, né, o ADRE para saber quanto que nós tivemos de lucro, né, na venda desses barcos, né, que correspondem à ordem 39 e à ordem 45, ok? Então, aqui, tá, a gente tem, né, as informações, tá? As informações até do mês de agosto, né? De 1 a 31. E aqui nós temos as informações até o dia 1º, tá? Vamos deixar aqui numa outra cor, até dia 1º. Então vamos somar, né? Total de custos, né? Total custos, né? Claro que a gente pode depois colocar isso de forma mais organizada, como a gente vai ver lá no slide. Mas vamos somar aqui, né? Então, eu vou somar aqui, né? Vamos colocar na ordem. A mão de obra até o dia 1º, mais a mão de obra durante o mês de agosto, né? Mais a matéria-prima, né? Até o dia 1º, mais a matéria-prima durante o mês de agosto, perfeito? Os custos indiretos, né, até o mês de agosto, até o dia 1º, mais os custos indiretos, né, durante o mês de agosto. Então nós temos aqui um total de 442.600, tá? Qual foi o valor da venda, né, da receita? Vamos buscar aqui. 850 mil, tá? Então a gente vem aqui, vamos colocar aqui 850 mil, né? Vamos trazer aqui a formatação, né? Receita, vendas, perfeito? Então como é que qual é o nosso resultado, né, ou lucro que houve nessa operação aqui, tá? Vou pegar aqui os meus 850 de receita, tirar o custo total que agora temos ele calculado, tá? Então temos aí um lucro, né, de 407 mil na venda, tá? Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Na venda, né, dessa ordem, na conclusão, né, da ordem e a venda desse navio, desse barco, que correspondia à ordem 39, tá? Então, nós temos aqui o resultado final, tá certo? Deixa eu deixar marcado aqui o resultado final, tá? Então, aqui a gente concluiu a 39, tá? A ordem de operação 39. Nós tínhamos a ordem também 46, mas a ordem 46 não teve, né, custos com relação à matéria-prima, né, com relação à mão de obra, né, e custos indiretos até o dia 1º, né? Ela só teve isso durante o mês de agosto. E durante o mês de agosto, a matéria-prima que teve lá, o custo dela, vamos resgatar essa informação. Aqui, ó, 52 mil, tá? Então vamos colocar aqui 52 mil. Né? Vou copiar aqui o formato. Teve 52 mil. E aí, então vamos calcular o total dos custos, né? Que nesse caso aqui são só esses três valores que correspondem, né, ao período de agosto. Tá? Então teve aí um custo total de 138.680. O valor da venda foi de
360 mil, então vamos colocar aqui, né? 360 mil. E aí tivemos aí um resultado, né? Tirando os custos, de 221.320 referente à ordem de produção concluída, né? 45, que foi durante o mês de agosto, tá? Então, foi isso que nós fizemos aqui agora, tá? Para atender, né? Os itens, né? As informações, as solicitações, tá? Que nós tínhamos aqui na continuação do nosso exercício. A gente apropriou os custos indiretos às ordens de produção, 39,45, tá? Calculamos os custos, né, de cada um, tá? Encerrando aí 31/8, né? Então carregamos os custos que eram até o dia 1º, né, juntamente com os custos que ocorreram durante, né, o mês de agosto. E a gente apurou o lucro, né, dessas ordens de produção, tá, correspondente à venda lá, né, das embarcações, né, que foram vendidas, uma por 850 mil, que é a ordem 39, e a outra 360 mil, que foi a ordem 45. Tá? Então aqui a gente tem, né, os resultados já calculados aí, né, com os valores, tudo direitinho, e aqui o DRE, né, 407.400, né, da ordem 32, tá aqui, 407.400, e da ordem 45, 221.320. 221.320. Tá certo? Perfeito? Acompanharam aí os cálculos direitinho, como é que foram feitos? Então, é isso, tá? Aqui é um sistema de cálculo de custos, tá? Que a gente chama de acumuladores, tá? Por acumulação, tá? Que temos de duas maneiras para se calcular. Perdão, três maneiras para se calcular. Temos o cálculo por ordem de produção, a outra por ordem de processo e uma terceira que seria de forma híbrida, envolvendo a ordem de produção com a ordem de processo. Tá? E aí a gente faz os cálculos dessa forma como eu demonstrei para vocês. Tá bom? Então vamos agora para o nosso sistema, né, de custeio, chamado custeio ABC. Tá? Vamos lá. Falando agora sobre o material 8, né, onde a gente vai falar de sistema de custeio ABC, e não vamos confundir aí com curva ABC, tá? São duas coisas distintas. Esse sistema de custeio ABC, ele, na minha opinião, é o sistema mais fiel, mais justo para fazer a apuração de custos ou para apropriar, né, os custos a determinado produto quando uma empresa fabrica mais de um produto ou entrega mais de um serviço, tá? Inicialmente a gente conhece aquele método tradicional, ok? Que a gente utiliza algum tipo de rateio, né? Elege-se algum critério de rateio para distribuir, né? Para dividir os custos indiretos, né? Que não há como você atribuir diretamente a cada produto, né, a cada centro de custo, tá? E aí, nesse caso, cria-se, né, elege um critério de rateio para fazer essa distribuição. Já os custos diretos não, a gente já sabe onde está sendo consumido o recurso para a produção daquele produto, daquele serviço, então é muito mais fácil, né, e é identificável essa apropriação, tá? Então, o que a gente pode falar sobre custeio ABC? Um método de custeio baseado nas atividades, tá? O que a gente pode entender em termos de conceito, para facilitar? É como se
os departamentos internos da empresa se tornassem, né, obviamente, fornecedores, tá? Fornecedores de recurso para a execução daquele produto, né, para a produção daquele produto, daquele serviço. E neste contexto, tá, nesse sistema, existe o apontamento, ou seja, quem está contribuindo com o quê, né? Quanto e quando, tá? Então existe uma rastreabilidade, tá? Ou seja, há direcionadores, tá, dos recursos, ou seja, aonde os recursos estão sendo consumidos, tá, para evitar de ter aquela questão dos custos indiretos serem distribuídos conforme um critério de rateio eleito, tá? Então, nesse caso aqui não existe esse critério de rateio, tá? Por quê? Porque todo e qualquer custo ele é direcionado, ele tem um direcionador, ele tem um destino que ele é identificável, tá? Ele é identificado, ok? Então, o que a gente tem aqui é como se fosse um centro de custo alocado, tá? Para cada produto, e aí é medido, tá? Conforme a demanda desse produto por aquele recurso, ele é medido, tá? Então há uma quantificação, tá? Desses recursos que são utilizados por cada departamento, ok? E aí, como é que a gente pode entender aqui? Imagine o seguinte, eu tenho aqui os produtos P1, P2, enfim, né? N produtos, e aí eu tenho as atividades relacionadas àquele produto, para atender aquele produto, tá? E dentro dessas atividades existem os departamentos por trás. Então eu tenho aqui os recursos que é da área de departamento pessoal, tá? As atividades no departamento pessoal. Dessas atividades no departamento pessoal, quanto é direcionado para os produtos 1, para os produtos 2 e assim para os demais departamentos, para as demais áreas da empresa, tá? Então a gente pode dizer que o custeio ABC é uma ação que utiliza os recursos humanos, materiais, tecnológicos, né, para gerar um bem ou serviço, só que essa geração de recursos, essa utilização de recursos, ela é rastreável, tá? Ela é identificada, ok? Ela é medida, tá? Para ser distribuída depois, né? Dividido depois o custo conforme a demanda do produto, tá? Então, veja só, algumas características do custeio ABC. Tá? É necessário elencar as atividades, ou seja, nesse processo, já falando da implantação do custeio ABC, o que precisa se fazer? Você precisa mapear todas as atividades, tá, desenvolvidas na empresa, em cada departamento. E isso tem que ser medido, tem que ser quantificado. Tá? Quantas vezes faz tal coisa, quantas vezes realiza tal coisa, quantas vezes exerce tal atividade, isso tem que ser quantificado, tá? E aí verifica-se dentro desses departamentos, ok? Quanto que se consome de recursos, ou seja, quanto que custa esses departamentos. E aí a partir dessas informações passa-se a direcionar os custos dessas atividades para os produtos que a demandam, ou seja, que demandam aquela atividade. Então, por exemplo, tem uma atividade lá do produto A, ok? Tem um produto A que ele demanda determinada atividade, né, de uma área que o produto B não demanda, né? Então, isso que é utilizado para fazer essa distribuição, tá, ordenada, correto? Né, e mais justa
dos custos para os produtos, tá? Então identifica-se o que? A origem dessas informações, desses custos, tirando, né? Abolindo essa questão dos custos indiretos, tá? A gente tem então o que? A gente tem um rastreamento desses custos, né? Na implantação desse método ou desse sistema de custeio, tá? Esse método ele vai proporcionar uma identificação do custo daquela atividade e daquele processo para aquele determinado produto. Então, tem que haver uma identificação das atividades, um mapeamento dos processos e uma apuração de quanto custa os departamentos, tá? Que são responsáveis por essas atividades, por esses processos aí, tá? Os direcionadores, tá? A gente pode colocá-los aqui, descrevê-los aqui da seguinte maneira: atribuição dos custos a atividades quando não puder ser efetuada diretamente, que a gente sabe aí que seria, no caso, o custo direto, né? Deve ser feita através de utilização dos direcionadores, que a gente vai explicando ao longo aqui, né, do nosso vídeo. A atribuição dos custos alocados inicialmente às atividades aos produtos é efetuada com o uso de direcionadores de atividade, tá? Vou esclarecer isso mais à frente. Tanto os direcionadores de recursos como os direcionadores de atividade, vejam, são duas informações distintas. Uma é direcionador de recurso e o outro direcionador de atividade, tá? Eles têm finalidades diferentes e aí são denominados direcionadores de custos, tá? Então, eu tenho o direcionador da atividade, perfeito? Eu tenho o direcionador do recurso e aí eu tenho o direcionador dos custos, tá? Para aquele produto, certo? Então, o que são os direcionadores de custo aí? São, na verdade, fatores que permitem identificar a intensidade com que determinada atividade se utiliza de recursos. Então, olha, direcionadores de recursos, direcionadores de atividade, direcionadores de custo, tá? Então, permite identificar a intensidade com que as atividades se utilizam de determinados recursos para, né, servir determinados produtos, tá? Então, aí que se vai calcular o custo dessas atividades, tá? Para depois sair distribuindo para os produtos que utilizam os recursos, ok? Os direcionadores de custo de atividades determinam, né, os custos para identificar, né, a intensidade com que os produtos se utilizam dessas atividades. Então, com que frequência, né, com que intensidade, qual é a quantidade desses recursos que são consumidos de determinada atividade, tá? E aqui novamente aquele mapinha, né, que nós havíamos visto, né, demonstrando como seria isso, né, de forma mais gráfica, né, ou desenhada aqui, mapeada. Então eu tenho todos os recursos aqui na empresa, né, que são as áreas, os departamentos, né, que aí são formados por atividades, por processos, que são aqui, né, os direcionadores, tá, desses custos, que vamos dividir pelas atividades, tá, e depois direcionando pelos custos aos produtos. De outra maneira, né, exemplificando e demonstrando aqui, tá, a gente vai entender melhor. Qual é a vantagem do sistema de custeio ABC? Primeiro que você tem uma visibilidade maior das atividades que não agregam valor. Então, assim, você começa a verificar dentro desse processo aquilo que realmente está sendo útil, utilizado para o processo fabril, né? Seja de produção de algum produto ou de algum serviço, tá? E aquilo que não agrega valor, ou seja, você está tendo um gasto
que a partir daquele momento que você implanta o custeio ABC, você identifica que ele não serve para nada, ele não é direcionado ou, né, consumido por determinado produto, tá? Ou pelos produtos ou serviços que a empresa produz, né? Então aí você já começa a ter uma visão muito mais estratégica daqueles custos que você pode começar já a enxugar na empresa, ok? Indicação das origens dos custos, né? Identificação das ações corretivas necessárias, que foi isso que eu falei agora, de custos que não estão agregando valor nenhum, né? E aí, é claro, obviamente, identificando esses problemas, né, criar as soluções para serem implantadas, tá? Existem algumas limitações? Existe, né, de implantar esse sistema? Sim. Né? Qual seria, não digo as primeiras limitações, mas as dificuldades, né, vamos dizer assim, o trabalho maior que vai existir aí é de você mapear todos os processos e todas as atividades, né, desenvolvidas, exercidas na empresa, ok? E isso em todos os departamentos. Então, todos os departamentos você tem que chegar lá e mapear tudo que é feito naquele departamento, ou seja, qual é o processo que aquele departamento exerce e dentro desse processo as atividades e dentro dessas atividades quanto é exercido dessas atividades, ou seja, quantificar essas atividades, tá? Porque aí você vai começar a identificar o custo de cada atividade, o custo do processo, que na verdade é o custo do departamento no total, ok? E aí sim, né, a partir dessas informações, você começa a entender quanto que cada produto se utiliza daquela atividade, daquele processo, daquele departamento, tá? Então, vamos aqui, né? Há um exemplo que a gente pode utilizar, né, explicando isso na prática. Então, imagine uma empresa, né, de confecção que ela tem uma produção, tá? Ela tem uma produção, tá? Vamos dizer assim, mensal, tá? De 18 mil camisetas, 4.200 vestidos, 13 mil calças. E ela vende, né? Vamos ter uma informação aqui já, né, referente à empresa, que ela vende cada peça dessas, né, por esses valores aqui descritos. Então, cada camiseta ela vende por R$10, cada vestido por 22 e cada calça por 16, tá? Então aqui, usando-se o sistema de custeio ABC, a gente vai identificar os custos, os reais custos que esses produtos, né, esses itens, eles realmente consomem, cada um deles, em todo o processo, não só fabril, mas assim, em todo o processo que envolve a empresa, desde o fabril até o administrativo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um mapeamento, né, vamos falar assim, tá? Um mapeamento das atividades, tá, que envolve os departamentos de compra, almoxarifado, administração da produção, corte, costura e acabamento, tá? Vamos, a princípio, mapear essas atividades, tá, dentro desses departamentos. E aí essas atividades é comprar materiais, desenvolver fornecedores, pela área de compras, pela área do almoxarifado, receber materiais e movimentar materiais e assim segue, tá, com todas as demais atividades para cada departamento. O que a gente tem aqui? Além das atividades agora mapeadas, a gente tem que entender o seguinte: qual é a quantidade de informação gerada dentro dessas atividades? Então, a quantidade de informação aqui é, no caso, né, e a gente já chama isso de direcionadores. Olha só, direcionadores, já estou dizendo onde isso será utilizado ou quem está consumindo dessa atividade. Então, nesse exemplo aqui, a gente está falando do departamento de compras, ok? Que tem, né, como atividade comprar materiais e desenvolver fornecedores. As duas principais atividades ou as atividades que geram custos aí, né, que geram gastos.
E aí, dentro dessas atividades, eu posso medir, né, quantos pedidos são emitidos, né, quantos pedidos são gerados, né, de compra de materiais, né, e quantos fornecedores são desenvolvidos, né, ao longo do período aí, a cada 30 dias, a cada 60 dias, a cada 6 meses, né, o processo de fazer esse mapeamento de fornecedores, né, fazer a cotação de fornecedores e depois sair comprando, né, os materiais desses fornecedores. Então, temos duas atividades aqui que tem como, né, quantificar, tá, o volume de atividades exercidas, tá certo? Então, partindo dessa informação, como tem outras informações aqui, né, mapeadas, né, na empresa, como por exemplo o acabamento, né, atividade, fazer o acabamento e despachar o produto, tá? Aqui, qual é a maneira de se medir isso? Pelo tempo despendido para fazer o acabamento, né, e o tempo, né, apontado para despachar esses produtos. Tá? Então, tudo aqui nos direcionadores precisa estar, né, quantificado isso. Tá? Tem que estar quantificado. Por quê? Porque a gente vai utilizar essas informações, né, lá na frente, quando tiver os custos apurados. O que é esses custos apurados? Quanto custa o departamento de compras? Né? Ó, o departamento de compras custa R$ 28.000 por mês. Tá? O que envolve o departamento de compras aí? Tá? Envolve aí, né, os funcionários, envolve o espaço, envolve o material que eles consomem, ok? Então, custa R$ 28.000. Desses R$ 28.000, a atividade correspondente à compra de materiais custa 16 mil. Então, vamos imaginar que tem uma equipe aqui de compradores e essa equipe de compradores custa 16 mil por mês, tá, para a empresa. Tá? E é claro que você consegue medir, né, pela atividade aqui desses compradores a quantidade de pedidos que eles fazem todo mês para atender a demanda de produção. Correto? Então, ó, nós temos aqui o departamento identificado, as atividades mapeadas, né, os direcionadores que compõem essas atividades ou que podem ser, né, medidos e quantificados, tá, o volume que é gerado para essas atividades e o custo delas, tá certo? Então, como a gente vai agora identificar o custo, né, que o produto, né, se tem ou que ele consome, tá, dessa atividade aqui? Como é que faz isso? Então, a gente tem aqui, tá, a gente viu lá, né, que a gente tem aqui, olha, o número de pedidos ou a quantidade de pedidos para, né, a produção de camisetas é de 150 pedidos. Para vestido, 400. Para calça, 200. Então aqui a gente está vendo, né, quantos pedidos são realizados, tá, para atender a produção de camiseta, de vestidos e de calças, tá, lá no departamento de compras em relação à atividade de compra de material. Certo? Então eu tenho aqui identificada a quantidade de pedidos, né? Esse mapeamento que a princípio, né, para ser implantado, ele toma-se um certo tempo, sim, né? Ele vai necessitar de algum tempo, mas depois de mapeado tudo isso e automatizado, obviamente, isso é tranquilo, né, de administrar. Tá? Tem muito sistema aí que faz isso, né, tranquilamente automatizado, né, automatizando esses processos aí. Então a gente tem aqui, né, identificado os produtos e a quantidade de pedidos para cada produto, tá? Né? Totalizando 750 pedidos, ok? Num mês, por exemplo, tá? Para atender a demanda de produção, né, desses artigos aqui, desses itens aqui. Então o que a gente tem que entender aqui, olha? Para a gente calcular, né, o custo unitário do direcionador, tá?
o direcionador da atividade, a gente vai ter que pegar aqui o custo da atividade e dividir, tá, pelo número total de direcionadores, ok? O segundo passo é pegar o custo da atividade atribuída ao produto e dividir pelo custo unitário do direcionador e depois multiplicar pelo número de direcionadores. Vamos entender depois aqui na frente na prática. E por fim, o custo da atividade por unidade do produto, né, a gente vai ter aqui, né, apurado, tá, pela quantidade produzida. Ou seja, divide pela quantidade produzida. Então, tá, atribuindo aí, né, os números, vamos pegar o exemplo. Comprar materiais, correto? Para as camisetas. Então, olha aqui o custo unitário desse direcionador. O custo unitário para esse direcionador, eu vou pegar o total do custo da atividade 16.000, que está aqui, ó. 16.000 é o custo, tá, desse direcionador comprar materiais utilizando a quantidade de pedidos, tá? Só que aqui é o custo total, ok? Então vamos lá, tá? Vou pegar lá os 16.000 e vou dividir pelas 750 peças, né, que são produzidas aqui, tá? Aqui, ó, 750 peças não, 750 pedidos, tá? Então no mês são feitos 750 pedidos, ok? Desses 750, 150 é para camisetas, correto? Então, recapitulando, olha, o custo dessa atividade aqui, comprar materiais, tá, é de R$16.000 todo mês, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou verificar lá a quantidade de pedidos que é feito, tá, para comprar materiais, tá, e dividir, né, por esse total. Então, os 16.000, voltando aqui, ó, os 16.000, que é a atividade aqui, comprar materiais, que tem por mês 750 pedidos, tá? Vou dividir esses 16.000 aqui, para saber quanto custa cada pedido, tá? Qual é o custo de cada pedido, tá? Então tá aqui, ó. Vou dividir pelos 750, né, pedidos, então eu tenho aqui, ó, cada pedido custa R$21. Então, independente do que seja, para qual produto, né, para qual item seja o pedido feito, cada pedido custa R$21. Ou seja, R$21, né, para aquela pessoa ou aquele departamento, né, realizar aquele processo de fazer o pedido de compra. Tá? Isso custa R$21. Aí sim, eu vou pegar o quê? Peraí, mas e camisetas? Quanto custa, né, fazer pedidos de camiseta? Olha, o custo para fazer pedidos de camiseta, se o custo unitário é de 21, eu vou multiplicar pela quantidade de pedidos somente de camiseta. Ok? Somente de camiseta. Então eu vou ter um custo total de R$3.200 que é gasto, tá, só para fazer pedidos para camiseta. Então, daqueles 16.000, ó, daqueles 16.000, 3.200 é gasto para fazer pedidos somente para camisetas. Então, quanto custa, né? Qual é o custo unitário de cada camiseta produzida, né, que consome? Qual o custo consumido, tá? O custo unitário consumido dessa atividade aqui, que é os pedidos de compra da área, né, da área de compras, né, que efetua lá a compra de materiais. Quantas unidades são produzidas? Não são produzidas 18.000 unidades? Não foi isso que a gente viu aqui, né, no enunciado?
18 mil, aqui, ó, 18 mil unidades, que é o volume produzido. Então, vou pegar aquele custo, tá, que a gente identificou no direcionador, tá, e vou dividir por 18 mil. Então, o custo por unidade, tá, que envolve realizar as compras, fazer o pedido de compras, tá, é de 17 centavos, tá, por camiseta. Tá? Então, a camiseta ela está sendo produzida, então dessa produção, do custo total dela, 17 centavos é referente ao número de pedidos ou a compra de material, né, para essa camiseta, tá certo? Então a gente já tem aqui, né, a atribuição, vamos dizer assim, é mais justa em relação à demanda. Então não é um rateio feito conforme um critério, não, é a distribuição feita conforme a demanda. Então quem consome realmente se atribui o custo. Se não tem, né, consumo, não tem atribuição de custo, tá? Ao contrário do critério de rateio, né? Porque às vezes não consome, mas como não tem como se identificar, então se faz um rateio. Nesse caso aqui não, tudo é identificado, tudo é rastreado, tudo é direcionado, tá certo? Então aí você consegue de forma clara distribuir e aplicar, né, alocar todos os custos envolvidos naquele processo, naquela produção. Tá ok? Então, né, o que a gente tem aqui? A gente tem, né, no caso, se fizer esses cálculos também para os vestidos e para as calças, a gente vai ter aqui, ó, no caso dos vestidos, tá, existe um custo unitário, tá, de R$ 2,03 para se comprar, né, para se fazer os pedidos de compra para materiais, tá, relacionados à produção de vestidos, e 32 centavos em relação a calças, tá certo? Então aqui a gente consegue, conforme a demanda, tá, daquele produto, atribuir os custos de forma mais justa, né, e identificável, ok? Então, né, se a gente pegar aí toda a tabela, né, que está envolvendo todas as atividades, né, todos os recursos envolvidos na produção de camisetas, na produção de vestidos, na produção de calças, utilizando aquela quantificação, né, aquela medição das atividades exercidas, né, do quanto que cada atividade exerce dentro dos processos, né, que estão nos departamentos, você vai ter os custos apurados de forma unitária, né, e aí a gente chega aqui num custo final. Olha, então cada camiseta custa R$ 2,66, cada vestido R$ 17,33, cada calça R$ 5,33. O que mostra aqui? Mostra que se você quiser fazer uma análise dos custos, né, quanto representa mais custo dentro, né, da produção de cada item, você vai conseguir identificar, né? Você consegue mapear aí qual é o maior custo, qual é o menor custo de cada atividade, de cada direcionador, de cada recurso, e aí onde se entra aquele outro trabalho que nós falamos, já que permite-se, né, avaliar todos os processos, né, o custo de todos os processos, é onde se busca as melhorias, as reduções de custos, né? Vamos imaginar que aqui, né, na parte de acabamento o custo está muito alto. Tá, por que está muito alto? Então você vai avaliar, né, vai estudar o departamento para saber onde pode melhorar, onde pode reduzir custos. Se não tem atividades lá de repente que não agregam valor, e isso está encarecendo, né, a atividade de acabamento, tá certo? Então se faz, né, esse tipo de avaliação quando se tem, né, o sistema de custeio ABC implantado na empresa, tá bom? Então a gente finaliza aqui, né, um resumo aí do material 7 e material 8, ok? Temos aqui um outro exemplo, mas esse outro exemplo aqui, ele já traz o quê?
ele traz um percentual, tá? Um percentual aplicável, que nada mais é do que a quantidade, como a gente viu aqui, né, nesse exemplo mais detalhado, tá? Nós temos a quantidade aqui, aqui é apenas um exemplo citando, utilizando percentuais, tá? Mas vai chegar também no mesmo resultado em termos de apuração de custos se utilizando do sistema, né, de custeio ABC, tá bom? Então é isso, tá? Espero que tenham feito já esse exercício, né, e agora, né, com esse vídeo explicativo, entendido melhor aí como é que se aplica o sistema de custeio ABC. E lembrando, o processo de implantação ele é de certa forma desgastante, oneroso, trabalhoso, sim, mas uma vez ele implantado, tá, e de forma automatizada, se possível, né, que com certeza hoje tem muitos sistemas que fazem isso aí, tá, fica muito mais fácil gerenciar, né, administrar os custos de forma estratégica, tá, na empresa, tá bom? Então é isso. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.